Meus irmãos, interessante que hoje tudo que foi dito aqui foi louvado. O irmão lá na porta, nunca lembro o nome do irmão, para pouco tempo. O Alisson também louvou aqui e falou algumas palavras. E eu não sabia o que ninguém ia dizer, né? Ninguém sabia o que eu ia dizer. E hoje vocês vão entender um pouquinho. Até porque eu trouxe algo ao que os obreiros desta casa direcionaram para este mês, né? Uma homenagem aos pastores de valor. Pastores de valor. Glória a Deus pela vida desses pastores. E glória a Deus pela vida desses obreiros que entenderam que o pastor também precisa ser homenageado, o pastor precisa ser abraçado, os pastores precisam ser acolhidos, porque eles são gente como nós. Eles choram de alegria, mas eles choram de tristeza. Eles pagam um preço às vezes maior que o nosso, com certeza. E eles precisam de nós, para que sejamos juntos ali, abraçando, orando por eles, muito por eles, talvez até mais do que por nós mesmos, porque por nós eu sei que eles oram. Quem ora pelos pastores? Quem não precisa de oração? O próprio Jesus foi orar ao Pai por várias vezes. Ele não precisaria, né? Ele era o próprio Deus na terra, mas ele fez isso, deixou como exemplo. Então nós precisamos uns dos outros, nós somos a igreja de Cristo, nós somos um corpo, um precisa do outro, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós vamos começar lá no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 35. Peço aos irmãos que, conforme forem achando a palavra, vamos colocando de pé, né, em reverência à palavra. Atos 20, versículo 17. Amém? Amém. Bemileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. E agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passeis pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos testificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Aleluia. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Podemos tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor, é verdade. Irmãos, aqui é o apóstolo Paulo, né? Escrevendo, chamando os irmãos para conversar, né? E aqui no primeiro momento, ele é usado aqui o termo presbíteros. Presbíteros, né? Quer dizer ancião, segundo a Bíblia King James, e também pastores. Conforme a tradução é utilizado os termos. Nós vamos pela nova tradução da linguagem de hoje, ela vai estar escrito como pastores. Então, o apóstolo Paulo, o maior evangelista depois de Jesus Cristo, né? Eu creio que não houve homem melhor evangelista ou maior evangelista no reino de Deus depois de Jesus, não houve outro maior que ele, ou igual a ele. Um homem que pagou o preço, um homem que foi pastor, um homem que cuidou das ovelhas, um homem que preparou líderes. Aqui ele está chamando os líderes da igreja para passar orientações. E aqui ele passa orientações, aqui ele mostra o que ele estava sofrendo, o que ele estava passando. E nós vamos ver que isso aqui não é diferente de hoje dos nossos pastores. Não há muita diferença daquele tempo para este tempo. Glória a Deus. E chama a atenção aqui a questão de que ele passou trabalho, ele foi perseguido, ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia até que poderia ser preso em alguma cidade, e nem por isso ele deixou de cumprir com sua obrigação. E aqui ele está direcionando os pastores daquele lugar, da igreja de Éfeso, para que fizessem o mesmo, para que se mantivessem firmes, para que estivessem alerta aos falsos profetas, aqueles falsos pastores, aqueles que viriam para devorar as ovelhas. E até uma questão interessante aqui, que me chamou a atenção, que é muito questionado hoje pela igreja, é dos pastores receberem salários. Mas o próprio Jesus diz que digno é o homem do seu salário. Aleluia. Não é, meus irmãos? Glória Tem a passagem aqui. a Deus, Senhor. Lá em 2 Timóteo também nos diz: trabalhador é digno do seu trabalho. Então nós vamos ver que Jesus também em Lucas vai dizer essa mesma questão. Então por que os pastores, por que as pessoas que trabalham na obra também não deveriam ganhar um salário? E muitas vezes ser questionado, porque nem o apóstolo Paulo aqui, ele diz o quê? Eu fui de casa em casa ministrando a palavra, eu ministrei a palavra em lugares públicos, eu trabalhei para manter a mim e aos meus que estavam comigo. E essa é uma realidade hoje dos pastores, porque muitas vezes a igreja não compreende que digno o trabalhador de seu salário. Verdade. Muitas vezes questionam, a igreja às vezes tem condições de pagar salário para um pastor, de dar uma ajuda de custo, de dar um auxílio, mas não. Muitos hoje estão explorando os pastores. Há igrejas hoje que exploram os pastores, enquanto que aqueles que lideram a igreja, que na verdade não são pastores, aqueles são os bispos da igreja, porque há uma diferença entre bispo da igreja e pastor. O bispo é aquele que administra. Ele pode ser pastor, profeta, apóstolo, de tudo que ele tiver, o ministério que ele tiver. O presidente do ministério, ele é o bispo, e nem sempre ele é pastor. Não há necessidade, porque é um cargo de trabalho. Muitas vezes esses exploram os verdadeiros pastores, porque o verdadeiro pastor é o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Porque pastor, para quem conhece rebanho, quem conhece ovelha, o que o pastor faz no rebanho? O que o pastor faz com as ovelhas? O pastor conduz as ovelhas para cá, ele conduz
para lá, ele se preocupa com a segurança das ovelhas, ele direciona as ovelhas, ele observa as ovelhas minuciosamente, dia e muitas vezes à noite também, Glória a Deus, para ver como está se aleluia. comportando. Na época de parir, o pastor às vezes tem que ir de noite, ele vai de noite no rebanho dar uma observada nas ovelhas, para ver se não trancou nenhum cordeiro. Glória a Deus. Às vezes batendo água, tu tem que ir lá no campo, porque eu tive ovelhas, né? Buscar as ovelhas, chovendo, uma chuva torrencial, elas estão lá escondidinhas no mato, mas tu quer que ela venha para dentro do aprisco? Lá vai o pastor abaixo de água Glória a Deus. buscar as suas ovelhas. Aleluia. Lá vai o pastor observar as ovelhas. Imagina um rebanho com 200, 300 ovelhas, e tu tem que ver se não tem uma ferida, e se ela está ferida tu tem que curar. E ovelha é algo complicado, ele é que nem nós seres humanos na questão de ferimento. É verdade. Quanto tempo leva para uma pessoa ferida ser curada? Meu Pai. Glória a Deus. O pastor Alessandro não sabe o tempo que leva, o pastor André não sabe. Uns é mais rápido, outros é muito, muito mais demorado. É verdade. Há ferimentas que estão entranhadas lá dentro. É. E aí entra o trabalho do pastor. Aí vem a abnegação do pastor, porque muitas vezes o pastor tem que deixar a esposa em casa para ministrar alguém, para cuidar, para orientar. Muitas vezes a pastora tem que deixar o marido em casa cuidando das crianças, fazendo a comida, porque ela tem que conversar com uma mulher. É. Glória a Deus. E não fica muito bem o homem conversar com a mulher em algumas situações. Deus, Senhor. Aleluia. Então o homem fica em casa e a esposa vai lá fazendo o trabalho dela, de pastora. É verdade. E quantas vezes a gente tem que ministrar essa pessoa? Quantas vezes nós temos que explicar às pessoas? É. E até o próprio pastor, ele também não necessita de um pastor. O próprio Jesus precisou de um pastor. Glória a Deus. O seu pai era seu pastor. É, amém, Senhor. Então uns precisam dos outros, os pastores precisam de nós e nós precisamos dos pastores. Só que a vida do pastor, quando ele é chamado para o pastoreio, ele se abnega de muitas coisas. Sem falar que muitas vezes ele é perseguido, ele é ofendido, ele é humilhado, ele é discriminado, e ele tem que se manter firme. Glória a Deus. Muitas vezes o pastor não pode dizer uma palavra mais forte para alguém, porque vai escandalizar a ele, a casa dele, a igreja na qual ele representa, e vai escandalizar o reino de Deus, É. que é o mais pesado ainda para o pastor. Mas ele é ser humano, ele é humano igual a eu, Glória a Deus. ele tem emoções igual às nossas. Amém. Verdade. E aí vocês imaginem, tu tem que aguentar sapos e mais sapos. Sapo grande, não aqueles pequenininhos que nós temos por aqui. Tu tem que aguentar coisas, as pessoas te dizendo, como a irmã Andressa falou, né? O que tu quer na igreja? Ah, é tanto na igreja? É tanto na igreja? Porque as pessoas não entenderam, porque o melhor lugar é nos atos do Senhor. As pessoas ainda não entenderam aí fora que não adianta lutar com os próprios braços, não adianta lutar com a força. Aleluia. Eu sou brigadiano aposentado e entendo de segurança. Vocês acham que adianta ter um guarda armado na porta das escolas? Vocês acham que isso dará segurança plena? Não. Porque muitas vezes os atentados que acontecem lá dentro são feitos pelos próprios alunos. É verdade. É, glória a Deus. Teriam que revistar muito e muito bem os próprios alunos para que não entrasse nada. E mesmo assim, um sistema de câmera perfeito demais para que nada entrasse lá para dentro. Glória a Nenhum Deus. aluno. O aluno não pode entrar desarmado, ele joga para cima do muro, ele vai lá e faz o que ele quiser. Glória a Deus. É verdade. E aí eu pergunto para vocês: adianta a segurança no tempo de hoje em que nós vivemos? Será que o melhor lugar não é dentro da igreja? Será que o melhor lugar não é orando? Não é buscando o reino de Deus? E como é que nós vamos buscar o reino de Deus se não tiver alguém que ensine, se não tiver alguém que nos mostre o caminho, Aleluia. se não tiver alguém que esteja orando? É. Que muitas vezes deixe de dormir nas madrugadas. No verão é tranquilo, até muito bom, né? Levantar de noite, 3, 4 horas, até não é tão ruim. Mas vamos pensar no inverno de 3 graus, de 0 graus, como acontece. E aí tu fez um propósito sem saber como é que estaria o clima, né? Oh,
de orar todas as noites por 7 dias às 3 horas da manhã. Aí eu quero ver. Aleluia. Mas tu é pastor. Tu fez um acerto com Deus. É verdade. Tu disse algo para Deus. Glória a Deus. Tu disse uma palavra para Deus. Talvez Deus, na sua benevolência, na sua misericórdia, não vá pesar a mão sobre o pastor, não vá vir castigar o pastor, porque Deus é misericordioso. Glória a Deus. Mas nós temos aquele inimigo que está ali atento a tudo, É verdade. só esperando a brecha. E aí ele vai dizer para Deus: para um pouquinho, o teu pastor, o teu servo não está andando correto, não está fazendo o que ele combinou. E aí, meus irmãos, eu tenho uma passagem lá no livro de Jeremias 23, do 1 ao 2, que diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Vejam o peso que é ser pastor. Quando o profeta profetiza para o povo naquela época uma mensagem de Deus: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto. Vejam como é que vive o pastor: pisando em ovos, pisando miudinho. Não dá para vir muito para cá, nem muito para lá. Tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre orando, tem que estar sempre cuidando, para não errar, para não falhar e para não pecar. Amém. Verdade. E aí eu pergunto: não é pesado esse cajado? Oh, glória a Porque o Deus. pastor tem que segurar o cajado. O cajado do pastor não pode cair nunca, porque senão o rebanho dispersa, senão o rebanho fica desprotegido, senão o rebanho se perde. Verdade. E às vezes o cajado está pesado para o pastor, e ninguém lembra do pastor. Ninguém vai lembrar do pastor. Interessante, né? Que o próprio Jesus disse que até as pessoas confundem, né? Dizem que o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria... Não. Jesus disse que o profeta não teve honra na sua própria casa. Mas por que ele não teve? Ele não foi honrado na sua própria casa. Não que ele não tenha. As pessoas dizem: o profeta não tem honra. Não, é que ele não tem a honra. É que ele não é honrado. É isso que a palavra diz. É verdade. Ele não é honrado porque muitas vezes as pessoas da casa não o compreendem, não entendem, não meditam na palavra, não procuram compreender o que está aqui neste livro, não procuram estudar, porque meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Então muitas vezes não dão a honra devida. Não é que não tenha que ter honra. Jesus não disse que deveríamos dar honra, mas ele disse que poderíamos honrar. Amém. E por que não vamos honrar? Por que não vamos fazer um agradinho para os pastores? Glória a Deus. Porque o irmãozinho maldoso vai dizer que nós somos puxa-saco? Chamaram Jesus de tanta coisa, me chamaram de puxa-saco, amém? Glória a Deus. Eu estou fazendo para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha para... Quando a gente olha de fora, quando antes de te converter, antes de te inserir na comunidade cristã, muita gente quer: eu quero ser pastor. É a mesma coisa, eu entro para um serviço público, eu entro para um trabalho, uma coisa, eu quero ser chefe. Muito bem, tu vai estudar, tu vai fazer os concursos, as provas e coisa e tal, tu vai conseguir. Para pastor não tem prova física, não tem prova material. É algo espiritual, com direção, com chamado, com dom. Porque nem todos têm dom para pastor. É verdade. Glória a Deus. Porque ninguém é maior que ninguém dentro do reino. As pessoas estão compreendendo mal a palavra de Deus. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. O que acontece é que tem uns que têm dom e têm chamado para carregar um fardo maior. Glória a Deus. Bom, fui chamado, vou segurar esse fardo. Não tem como não. Porque Jesus vai suprir, Deus vai estar suprindo as nossas necessidades. Deus vai estar suprindo tudo aquilo que nós temos, que nós vamos precisar. Porque se nós não pensarmos assim, não crermos, não adianta nem estarmos aqui. Estamos até no lugar errado. Verdade. Então, irmãos, cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem um ministério. E isso, muitas vezes, as pessoas não compreendem. Só que se tu for chamado para pastor, que tu faça bem, né?
Porque tu vai ser cobrado, Glória a de ti Deus. vai ser exigido. Nome de Jesus. Mesmo que tu chore, mesmo que tu seja perseguido, tu vai ter que ser, como o apóstolo Paulo demonstra aqui, que ele foi humilde, ele foi perseverante, ele tinha direito a ter um salário, ele tinha direito a ser sustentado pela igreja, e a igreja não reconheceu isso. E ele teve que trabalhar para se autossustentar, e até os que andavam com ele teve que sustentar. Verdade. E assim é o pastor. Porque o apóstolo Paulo, além de evangelista, ele foi pastor também, porque ele pastoreou líderes, ele ensinou líderes. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Como apóstolo, tu é um pastor de pastores. E aí nós vemos, para hoje não muda, não é diferente. Porque o reino de Deus ele é o mesmo, ontem, hoje, vai ser para sempre. Nós vamos passar por aqui, talvez não vejamos Jesus voltar. Gostaríamos de ver, mas talvez não vejamos, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. É verdade. E isso vai continuar igual. Os pastores continuarão com esse fardo pesado que é ser pastor, tendo que estudar, tendo que orar, tendo que cuidar de pessoas. E quando são pessoas boas, que até é gratificante, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando é aquela pessoa que dá a resposta para a gente, que a gente vai lá, resgata, tu pode pegar, eu vou dizer para vocês assim, irmãos, quando tu vai lá e tira alguém das drogas, e drogas até não é algo tão grave, tu vai lá e resgata um assaltante, um assassino, e ele se converte, e verdadeiramente ele se converte em espírito e verdade, tu vai ficar muito feliz como pastor. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes aparecem alguns irmãozinhos que nunca cometeram nada errado, mas que vivem fazendo coisas terríveis dentro da igreja. Verdade. Glória a Deus, Senhor. Tipo Judas, assim, talvez tenha se juntado a Jesus para poder tirar dinheiro da bolsa. Glória a Deus, Senhor. Porque existem oportunistas dentro da igreja, nós vemos muito isso. Nós vemos igrejas sendo conduzidas por oportunistas hoje. Homens que, misericórdia, Glória a Deus. não têm direito a ter título algum dentro do reino. Porque o que eles fazem é roubar a igreja. Pai, aleluia. E aí eu fico pensando, imagina o pastor desses homens. Que tristeza, Nome de que dor. Tu ajudar alguém, tu ensinar alguém e essa pessoa usar esse ensinamento para coisas que eu, em vez de edificar o reino, em vez de aumentar o reino, em vez de implantar o reino, eles destroem o reino. Glória a Deus, aleluia. Mas alguém foi pastor deste homem mau. Alguém deve chorar pela vida deste homem mau. Glória a Deus. Imagina esse pastor, o quanto deve doer no seu coração ver quando alguém que tu ensinou, que tu cuidou, que tu ajudou, tu desgastou o teu tempo, tu deixou de estar com a tua família e essa pessoa pôs tudo a perder. Aleluia, Senhor. Então, meus irmãos, Deus, ó Pai. vida de pastor não é fácil. Glória a Deus. E para isso nós que não somos pastores, temos que conhecer a palavra também, para que nós possamos ajudar os nossos pastores, Aleluia. porque eles precisam de ajuda, Deus, Senhor, é verdade. eles precisam de nós, É. até porque nós não sabemos quais os dons que o Senhor nos dá, porque a Bíblia diz que nós temos que pedir os melhores dons, nós vamos pedir os melhores dons, nós vamos pedir ministérios nas nossas orações, Glória a Deus. e daqui a pouco o Senhor nos brinda com o ministério de pastor. Oh, Senhor. E aí nós teremos que estar preparados para sermos humildes, sermos persistentes, Em nome de Jesus, Senhor. para sermos pessoas de oração, Aleluia. para termos coragem de pregar em via pública e termos a persistência de ir na casa das pessoas e pregar pessoalmente, de um por um, de ministrar qual for o horário necessário. Então a vida de pastor não é fácil e as pessoas não veem essas coisas. As pessoas pensam o quê? Não, a vida de pastor não é coisa boa. Andar de carrão, terninho, paletó e ali pregar. Aí essa é a parte boa. Pregar, ministrar a palavra é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Não é tão fácil, mas ainda é a mais fácil. Imagina chegar numa casa destruída, aonde o teu filho foi para uma escola,
uma escolinha particular, com segurança, com câmeras, e alguém entrou lá e assassinou o teu filhinho, o teu único filho. Glória a Deus. Vocês já imaginaram isso? Senhor. Já imaginaram isso aí? E aí, vou além. A mãe dessa criança teve um problema no parto e tiveram que tirar o útero dela. Glória a Deus. E aí? Como é que essa mulher vai ter a sua descendência? É verdade. Já imaginaram isso, meus irmãos? Se ela teve um câncer, tiraram os ovários? É. Vocês já imaginaram isso? O que o pastor vai dizer para essa mulher e para este homem? É, glória a Deus. Senhor. Claro, se é uma pessoa que não está se importando muito, muitas pessoas aí diriam que tem muitas pessoas que não têm amor pelos outros, até seria fácil. Mas para quem ama o próximo, para quem entendeu o seu chamado, para quem compreendeu que pegar o cajado do pastor não é fácil, o que vai dizer para este casal? Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Como é que tu vai voltar para casa? Oh, Pai, é verdade. Eu sei pouco disso porque eu fui brigadiano por quase 20 anos no centro de Porto Alegre. Eu vi muitas coisas horríveis. E aquilo às vezes me trazia destruído para casa. Eu não era cristão. Aquilo me trazia, pior ainda, me trazia revoltado. A minha vontade era às vezes era de fazer justiça com as próprias mãos. Glória a Deus, Senhor. E o pastor não está livre disso. Eles são homens e mulheres igual a nós, feitos de carne e osso. Será que não tem momentos que vamos nos revoltar? Irai-vos, mas não pecai. Nós podemos nos irar, só não podemos fazer a justiça com as próprias mãos. Mas Deus nos dá essa permissão de haver essa revolta, de haver esse incômodo. E aí? Aleluia. Quem é que vai confortar o pastor? Oh, glória a Deus. Quem é que vai trazer uma palavra de amor, de carinho? Quem é que vai dizer para o pastor e para a pastora? Continue aí na frente. Nós estamos com vocês. Está valendo a pena. Porque eles conhecem a palavra, mas às vezes, mesmo conhecendo a palavra, irmãos, a carne é fraca. E tem momentos que a gente não vai conseguir suportar a emoção das situações. Aleluia. E às vezes basta apenas um carinho, um afago de um irmão, de uma irmã, uma palavra aconchegante. E quando os filhos dos pastores adoecem, quem é que vai lá na casa deles, ver se eles estão precisando de algo? Glória a Deus, a vida do pastor Alessandro, um homem que está empregado, tem como manter a sua casa tranquilamente. Aleluia, Senhor. E aqueles pastores que eu conheço, pastores que muitas vezes não tem como manter a sua própria casa. Amém. É verdade. Pastores que a igreja até tem condições de ajudar, como eu já vi, com 5 filhos. Oh, Senhor. Glória a Deus. E a igreja não dava um centavo de ajuda de custo para ele. Enquanto para outros, 7 mil reais, isso uns 7, 8 anos atrás, com um salário de 7, 8 mil reais. Isso é um desequilíbrio. A igreja não pode passar por isso. Como é que se comporta um pastor desses? Como é que esse homem vai suportar o fardo, o trabalho de pastor? É verdade. Como é que aquele pastor iria me confortar quando eu ligava para ele? Eu ligava, pastor, não estou aguentando mais. Lá no meio da lavoura de pasto, cortando pasto para a criação, eu ligava para ele, pastor, não estou aguentando. E ele parava o trabalho dele e me conversava comigo. E muitas vezes as finanças dele estavam apertadas em casa, os filhos vivendo com o mínimo possível. Pastores passam por dificuldades. Pastores passam por muitas coisas. Que muitas vezes, olha, eu vou dizer para vocês, 99% das ovelhas dos irmãos que congregam não sabem o que os pastores passam. Eles aguentam sozinhos. Como é que o pastor vai chegar para alguém que ele está ministrando e dizer, meu irmão, ora por mim que eu estou fraco hoje, eu estou mal, eu estou arrasado, eu passei por um dia difícil. Hoje em dia o pastor não pode, ele deveria falar, deveria ser natural o pastor falar essas coisas para as pessoas, para os irmãos que congregam com ele. Mas no mundo de hoje, as pessoas não estão preparadas, não compreendem, porque querem um pastor super-homem, um pastor super-herói, Glória a Deus. porque deixaram o mundo entrar dentro da igreja e a palavra não é ministrada
Santo. Deus, Senhor. Então muitas igrejas, muitos lugares, aí as pessoas, a gente vê na TV, vê na rádio, vê na mídia, os pastores, então se cria aquela ideia de um pastor super-herói. Glória a Deus, Senhor. Quando que o contrário, né? Eles são igual a nós. Amém. Eles deveriam poder chegar para nós, irmão, eu estou mal, eu não aguento mais. E a gente iria orar por eles. Glória a Deus. Porque nós somos muito mais. Quantas pessoas muitas vezes congregam no ministério? E aí é um pastor e uma pastora só. São duas pessoas. Muitas vezes tem ministérios aí com 20, 30, 50, 60, 100 pessoas. Aí vocês imaginem 100 pessoas orando por dois. É 50 para um. 50 cuidando de um é muito fácil. Imagine um cuidando de 50. É verdade. Que é o inverso, que é o que acontece, né? É. Glória a Deus, Senhor. Então muitas vezes a gente não dá valor. A gente não é nem não dar valor, na verdade, irmãos. Na verdade, a gente não se percebe dessas coisas. Nós estamos tão preocupados com a nossa família, nós estamos tão preocupados até mesmo em fazer a obra. Estamos preocupados até com limpar a igreja. Estamos preocupados com colocar água, com ver os bancos, com fazer isso, fazer aquilo. E nós não lembramos dos pastores, porque os pastores são super-heróis. Foi eles que nos resgataram. Muitas vezes foi o pastor que me resgatou, né? Tem pessoas que foram resgatadas pelo pastor lá do mundo das trevas. Então tu tem o pastor como teu super-herói, mas tu não te lembra que ele é igual a ti. Só porque ele saiu um pouco antes de ti, ele tem um dom, ele tem um chamado, é a missão dele, e a gente não honra os pastores, até porque às vezes a gente confunde a palavra, né? O profeta não é que o profeta não deva ter honra na sua casa, ele não foi honrado. Jesus não foi honrado na casa dele, não que ele não tenha honra. O profeta tem honra na sua casa sim, porque se ele não tivesse honra, ele não teria casa. Se o pastor não tivesse honra, ele não estaria à frente de um trabalho. Deus não havia chamado ele para trabalhar naquele ministério. Amém. Então o profeta tem honra na sua casa sim, e ele deve ser honrado. Glória a Deus. Então, para encerrar, meus irmãos, eu vou pedir para o pastor e a pastora sempre aqui. Glória a Deus. E a igreja vai se colocar de pé, nós vamos orar por eles hoje. Nós vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Para que eles continuem à frente Glória desse a trabalho. Deus. Para que eles continuem nos ajudando. Para que eles continuem firmes. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se tiverem que chorar, chorem comigo, porque eu estou chorando. Mas chorem comigo. Chorem com os irmãos. Porque eu creio que aqui nessa casa tem obreiros que, se vocês chorarem, eles estão dispostos a chorar junto com vocês. Isto é uma bênção. Ter obreiros